Sabe quando a gente perde o emprego, a gente fica numa insegurança, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E tá uma crise tão grande, né? E aí você fica preocupado, sabe? Se você vai conseguir arrumar um outro emprego, se não vai, se vai conseguir pagar as contas. O que tem nessa fala que me chama atenção é que, de fato, a pessoa está falando dela mesma. Mas ela vai usar na linguagem, ao invés da primeira pessoa do singular, ela vai usar o você ou o a gente, ou nós, né? Segunda pessoa do singular ou segunda pessoa do plural. E eu noto que isso é um hábito cultural. Em vários grupos diferentes que eu frequento, especialmente quando eu estou facilitando um curso, é claríssimo isso. A pessoa pega a palavra e ela vai falar sobre alguma coisa que a impacta e ela usa o você ou a gente para se expressar. E o que acontece para mim é que eu desanimo um pouco, eu perco um pouco de interesse, porque eu tenho que ficar descobrindo se essa pessoa está falando dela mesma ou se ela está apenas expressando uma opinião que ela tem sobre a vida, sobre as coisas. O que invariavelmente eu descubro quando eu interrompo essa fala e pergunto: você está falando de você mesmo? Ou você realmente está se referindo ao coletivo? Ou a outra pessoa? E aí a pessoa leva um susto até, fala: hã? Não esperava essa pergunta. Fala: ah, não, eu tô falando de mim. Ah, tá, então você pode trazer para você essa fala? E é incrível o que acontece. Quando a pessoa se expressa, ou melhor, quando eu me expresso na primeira pessoa do singular, eu trago para mim, eu trago a responsabilidade daquilo que eu estou falando para mim. Eu me vulnerabilizo mais. E aí eu percebo que é isso. Talvez seja um escudo eu falar você, quando está fazendo isso, aquilo, a gente. Eu me misturo com o coletivo ou eu falo num genérico, né? Porque não é você, você mesmo. Eu estou falando no geral. E o que eu estou mais interessada, e eu acho que isso tem tudo a ver dentro desse caminho da não violência que a gente está vivendo, é a autorresponsabilização por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto, pelas percepções que eu tenho da vida, pelas opiniões que eu emito. Assim, eu faço um convite para que você reflita, quando você estiver com a palavra se expressando, pensa se você consegue trazer essa fala na primeira pessoa, se apropriando disso que você está trazendo. E percebe o que acontece com você. Como é que fica seu corpo? Como ficam seus batimentos cardíacos? Como ficam suas sensações? E percebe que impacto isso tem. Percebe também que impacto isso tem nas conexões, nas relações. Como é que ficam as outras pessoas quando eu digo, sabe, eu sinto medo com os caminhos que a humanidade está tomando. Eu sinto medo de imaginar que existe um mar de plástico nos oceanos e que talvez não seja possível a gente dar conta disso. E eu me sinto impotente, porque eu observo que mesmo cuidando dos meus resíduos, eu não consigo mudar esse cenário. Percebe a diferença do que eu trazer essa mesma fala, que é uma fala sobre uma percepção, trazendo ela no, sabe você, quando você está assim, e a gente está num momento no planeta em que a gente está com essa questão e tal. Dessa forma, o convite para falar em primeira pessoa é um chamado para autorresponsabilização. E isso é o que tem mais me interessado. Assim, todos os cursos que eu ofereço, retiros e enfim, todos eles começam com a construção de acordos. E um acordo que nunca falta em todos os cursos que eu ofereço é o aqui falamos em primeira pessoa do singular, trazendo para o eu.